E agora nós vamos falar com o economista e advogado, Dr. Valmir Falcão, que vai nos trazer, primeiro, explicações sobre a Black Friday, como surgiu mais ou menos, e vai falar também dos cuidados que temos que ter, porque sabemos que normalmente há muita promoção fake. Bom dia, Dr. Valmir, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, mais uma vez, é um prazer falar aqui aos ouvintes da Notícia da Boa e aqui à disposição de você, do Efrem, para nós discutirmos o assunto que está pautado. Primeiramente, Dr. O Valmir, que eu, o que o é que o eu Black tenho visto, Friday? Náshia, o que eu tenho visto? A Black Friday, ela é uma data americana que surgiu aí na década de 70, no sentido do mercado americano ativar as compras para o período natalino. E isso foi estendendo pelo mundo inteiro. Então, chegou aqui no Piauí, né, chamada Sexta-feira Negra, que seria aquela promoção que todas aquelas lojas de departamento faziam, e isso terminou contaminando aqui a América do Sul e principalmente o Brasil, que não ficaria só no caso do Black Friday, que seria a Sexta-feira Negra. Uns falam também do Black Weekend, a sexta-feira, o Black... Enfim, são tentativas dos lojistas de você melhorar o comércio, né? A indústria ela começa a aquecer, o comércio, a indústria começa a produzir no período antes do Natal e no período do Natal, entre o novembro, que é a sexta-feira, até o período de Natal, o verdadeiro aquecimento das vendas de varejo. E isso termina, por consequência, melhorando a arrecadação. Se você vende, você melhora a arrecadação do Estado, né? Ou seja, os lojistas apresentam várias tentativas, promoções relâmpago, no sentido de atrair todos os varejistas, ou seja, no sentido de atrair o consumidor. E quanto aos cuidados, o que deve ser observado pelo consumidor na hora de aproveitar as promoções da Black Friday? Na realidade, nós recomendamos sempre ter cautela, né? Porque nós vivemos ainda num endividamento muito alto. 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso por conta de uma coisa chamada educação financeira. Nós precisamos começar a educar financeiramente, ou seja, nós não temos o hábito de poupar, diferentemente do europeu e do americano. Ou seja, e isso decorre de uma falta de planejamento financeiro. E isso, por consequência, traz dívidas exorbitantes, principalmente dívida de cartão de crédito e cheque especial, que é onde há uma incidência muito alta de juros. Então, a nossa recomendação ao consumidor é sempre ter cautela. Ou seja, reserva alguma coisa para comprar no período natalino, mas sempre tem um hábito de poupar, até porque o exercício seguinte está vindo aí, você tem débitos do IPVA, do IPTU, você tem que ter você tem a própria matrícula, material escolar, enfim, são situações que o consumidor precisa estar atento. Nem sempre o que você ganha, você pode gastar ele na sua totalidade. Então, e isso o brasileiro não tem. Eu sempre tenho dito nas minhas palestras que é fundamental que se coloque a disciplina de educação financeira no currículo escolar, para que você para que você tenha um determinado planejamento financeiro e que as crianças começam aí a ter noção de planejamento financeiro, que isso é bom para o país. E, doutor, é como a pessoa ficar livre das fraudes e não, em vez de receber um iPhone 13, receber um tijolo. Como é que a pessoa pode evitar isso? Que isso acontece com frequência, né? Acontece. E nessas épocas de promoções, E, mais ainda. e também se cuidar da questão do Pix, né? A questão do Pix, a questão mesmo do cartão, como fazer para evitar que a pessoa tenha prejuízo num momento em que todo mundo está aproveitando o desconto. Boa pergunta, viu, Efraim? Eu estive observando o número de fraudes aumentou muito nos últimos anos, né? Que após a pandemia, o brasileiro está começando a voltar ao mercado e isso tem aumentado muito, principalmente em relação às fraudes de Pix e às tentativas com relação à fraude no cartão de crédito. Então, cabe ao consumidor, antes dele entrar, até porque aumentou significativamente as vendas do comércio online, né? E isso tem, pelo próprio comportamento do consumidor, pela sua própria comodidade, ele não quer ir ao mercado. Então, ele está comprando via telefone, via computador, e isso traz determinadas fraudes, né?
E cabe ao consumidor, primeiro, antes dele comprar aquele produto, ele precisa saber se há necessidade para ele e aquele produto se adequa ao seu orçamento. Segundo, ao escolher um site, você escolhe um site confiável, onde você tenha buscado informações com relação ao feedback do saldo, ou daquele site, para saber se aquele saldo é confiável, para saber se tem alguma informação. Por quê? Porque você pode ser tentado a ocorrer um fraude, como se falou. Em vez de você receber um iPhone, você vai receber um tijolo, né? Então, é preferível que você, primeiro, busque um site confiável, busque informações de consumidores a respeito daquele site e você faça a sua compra de forma confiável, sempre tendo cautela, e que aquela prestação se adeque ao seu orçamento. Professor Valmir, uma prática que foi comum nos anos anteriores de Black Friday no Brasil é o lojista eleva o preço do produto nos meses anteriores a novembro e quando chega no Black Friday, o produto volta para o preço que era antes dos meses anteriores. Existe alguma previsão legal que eles possam responder por isso ou é apenas imoral, mas não é ilegal? Existe. Se você comprovar, de acordo com a lei do consumidor, você está fazendo aquela oferta totalmente fora da realidade. Existe sim. Se o consumidor conseguir provar, ele vai à delegacia do consumidor ou vai até o próprio PROCON e faz a denúncia. Ou seja, cabe ao consumidor, antes dele entrar na questão do Black Friday, analisar quanto seria aquele preço daquele produto ou serviço antes. O que faz, às vezes, o lojista? O lojista coloca lá o Black Friday, 299, 399, sendo que eu vou lhe dar um desconto de R$100, ficaria 299. Ora, aquele preço, 299, ele já vigorava há 15 dias atrás. Então, ele aumentou e diminuiu e deu desconto ao consumidor para que o consumidor seja atraído por aquela falsa promoção. Então, cabe ao consumidor, antes de comprar o produto, fazer uma pesquisa de mercado e saber quanto estava aquele produto há 15 ou 20 ou 30 dias atrás, para que você consiga fazer. Porque aquilo ali, geralmente, o lojista diz que é uma promoção do Black Friday, na realidade, é só um engodo, uma enganação ao consumidor, aparecer aquela falsa promoção. Então, cabe ao consumidor buscar, primeiro, cautela, e segundo, uma pesquisa de mercado para saber se realmente haja promoção. E a minha recomendação é, se você ter condições e há necessidade de comprar o produto, procure comprá-lo à vista, porque à vista você consegue um bom desconto. Porque tudo que você coloca a prestação, Nádia, há um juro embutido em cima daquela prestação. Então, busque sempre comprar o produto, se possível, à vista. E com desconto. Que é o tudo pela metade do dobro, não é? Que é uma Exatamente. expressão muito comum ouvirmos nessa época. Tudo pela metade do dobro. Professor, que tipo de cuidado o consumidor deve ter em exigir a data de entrega? Porque tem muitos sites hoje chineses, a pessoa nem sabe que é chinês, né? A pessoa entra, faz as compras, são muito atrativos, tem muitos produtos. Aí quer saber do senhor que é sobre a questão da entrega do produto, como fazer, e também essa questão das que tem hoje loja física nos locais onde a pessoa mora. Qual o procedimento que a pessoa deve adotar em relação à questão do recebimento do produto e o prazo? Na realidade, Efraim, quando você compra um produto, você já tem a noção de quanto é o prazo de entrega daquele produto. Vamos supor, eu tenho, por exemplo, uma loja que eu compro, a Magazine Luiza, a Americanas, e aquelas empresas têm um preço atrativo no site, e ao chegar aqui na loja física, você não tem aquele preço. Então, o que você faz? O que você, às vezes, procura? Você procura saber se aquele preço realmente está condizente com o que está o preço na loja física. E se tiver na loja física, aqui na loja presente, por exemplo, você pode buscar para pegar o preço aqui, o produto aqui. Pois bem, o que nós alertamos para o consumidor? O consumidor vê a questão do site confiável. Segundo, o prazo de entrega. Você recebe um protocolo de compra, você recebe um pedido de compra, e aquilo ali é uma prova do que você comprou aquele produto e espera recebê-lo num prazo condizente, de acordo com o quê? O problema todas as lojas hoje, as grandes magazines, elas têm uma logística de entrega independente dos correios. E isso facilita, às vezes. Entendeu? Facilita, às vezes, porque aquela entrega ela é sempre, digamos assim, um pouco mais rápida do que, às vezes, for. E cada
grandes distribuidores, eles estão começando a fazer os CDs, que é o centro de distribuição. Então, quando você compra um determinado produto, e isso é confiável para o varejista, é que aquele produto seja entregue no menor espaço possível. Primeiro, ganha pelo preço, e segundo, ganha credibilidade da loja. E isso está acontecendo muito nessas lojas, nossas lojas grandes de varejo. Quando você compra um produto chinês, aí sim, aquele produto chinês tem que passar na pauta de exportação, de importação da Receita Federal, e isso demora um pouco, porque aí a Receita vai averiguar se aquele produto é para o consumidor ou para a revenda. E quando é um preço pequeno, e aí vai muito pela questão do correio, e esse preço tende a demorar. Tá certo? Mas lembrando-se que quando você compra um produto chinês, aquele produto hoje está atrelado ao dólar, e o dólar está com preço muito significativo. Então, vale a pena você procurar também esse produto aqui nas lojas brasileiras. Professor, Black Friday, compra e compra lembra a inflação. Ontem, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, elevou a estimativa da inflação de 9,77% para 10,12%, previsão do IPCA. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, para a nossa audiência, o que significa essa elevação na estimativa da inflação e como essa elevação vai ser sentida pela gente, consumidor final, por nós, consumidores finais. Boa pergunta, Nádia. Pela primeira vez, nós vamos entrar na chamada inflação de 2 dígitos, né, acima de 10%. E isso é ruim, porque pelo período pós-pandêmico, pela primeira vez, o mercado está muito aquecido, seja mercado de automóveis, seja mercado de produtos semifaturados, e isso fez com que o governo liberasse, por exemplo, aumentasse a taxa de juros, para começar a conter o crédito. Porque você diminuindo o crédito, você diminui o consumo. Diminuindo o consumo, evidentemente, você força os preços a tenderem a descerem um pouco. Diferentemente do que ocorre quando você tem muito crédito oferecido pelos bancos, como cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, enfim. E aí você joga dinheiro no mercado. O que é que está acontecendo no Brasil hoje? O governo federal, através da sua política econômica, ele não está conseguindo segurar, por exemplo, o dólar, por conta da questão das reservas. Ele, por exemplo, não está conseguindo segurar, por exemplo, aumentando a taxa de juros. Porque aumentando a taxa de juros, como eu falei, você diminui o crédito. Mas, em compensação, tem que haver o equilíbrio, porque você, aumentando a taxa de juros, você diminui investimentos. Você diminui investimento, você não gera emprego, que é fundamental para o crescimento de um país. Então, o que acontece? O Brasil está entrando numa onda espiral inflacionária, onde a inflação de demanda, ou seja, aquela inflação de produtos demandados, principalmente produtos de primeira necessidade, eles estão sendo aumentados, e isso está gerando a chamada inflação de demanda. Muito perigosa, porque a inflação ela já deixa de ser uma previsão, uma coisa momentânea, e pode ser uma coisa permanente, que pode ser uma coisa que isso foi na década de 80 e 90, antes do Plano Real, que provocou várias situações. E quando você tem uma inflação, quem tende a perder é o pequeno, é o assalariado, porque ele não consegue aumentar, digamos assim, o seu rendimento na inflação, então ele tende a perder. Então, o que cabe ao consumidor? Cabe ao consumidor a procurar, primeiro, buscar preços compatíveis com o seu orçamento. Segundo, se você tiver uma reserva, o ideal é que você procure o seu gerente e procure aplicar aquela reserva no fundo fixo, onde há uma rentabilidade acima da inflação, ou do nível de patamar de inflação, porque senão você termina perdendo. Tá certo? Então, a nossa recomendação é porque entramos numa espiral inflacionária e é preciso muita cautela do consumidor ao não comprar situações, porque aí você termina perdendo. Né? Vamos supor, você vai fazer um planejamento de reformar a sua casa. Materiais de construção civil estão aumentando significativamente. Então, vale a pena você fazer um pouco, analisar aquela situação, saber se o período é condizente para você fazer aquela reforma ou postergar um pouco e deixar para frente. É isso que a gente sempre recomenda, porque vivemos num período pré-inflacionário que pode causar determinados sérios danos ao consumidor. E para finalizarmos, professor, qual é a expectativa da economia para o Brasil no próximo ano, dos anos seguintes? Ângela, há muitas previsões otimistas e previsões pessimistas. Próximo ano é um ano eleitoral, é um ano onde você vai
ter eleições presidenciais. E essas eleições presidenciais, elas mexem, por exemplo, com a política econômica do governo. Principalmente, nós vivemos agora no período onde se aumentou o ex-Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil. Aquele Auxílio Brasil, ele vai dar um choque na economia, porque você vai irrigar dinheiro na economia. É bom para um lado, mas por outro, porque se você quebra e fura uma teto de gasto, você pode deixar aí uma situação econômica para o próximo governo, seja o mesmo governo ou governo diferente, numa situação difícil. Então, a nossa previsão era de crescimento em torno de 2% ou 3% do PIB, mas hoje a maioria das pessoas que trabalham com previsão de crescimento da nossa economia estão dando algo em torno de 0,5% a 1% do PIB, que é muito baixo ainda para o país pandêmico. Nós estamos vivendo, Nádia, numa situação, inclusive no mundo inteiro, onde, após a pandemia, o crescimento está muito lento das economias, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, e isso está provocando um desequilíbrio econômico do mercado internacional. Então, assim, como no próximo ano é um ano eleitoral, onde vai se trabalhar a política econômica, espera-se do governo, principalmente do atual governo, que a política econômica seja uma política voltando para o crescimento do país, onde se procure gerar emprego, manter uma taxa de juros condizente com o mercado e você ter a condição de fazer os investimentos para que o país possa crescer. Tá certo, professor Valmir, muito obrigada pela sua participação, nos enriqueceu muito o debate hoje sobre a economia, muito obrigada, estaremos aqui sempre quando o senhor tiver novos assuntos, seja bem-vindo de volta. Sempre à disposição da Notícias Boas, sempre à disposição do Grupo Meio Norte, e esperamos, pois, que o nosso Natal seja um Natal de boas situações, boas compras, dentro de um planejamento financeiro e que haja o nosso país um crescimento. E que todo mundo tenha um ano muito feliz, que é o ano de 2022, de muita saúde e, principalmente, muito crescimento econômico para a nossa situação. Amém. Obrigada, professor.